desabafar e perguntar. Tem mais um. Acabe respondeu: tenho aí. Mas ele sempre está falando contra mim. Micaías de um lado contra 400. Os profetas de Acabe estavam lá dizendo: pode ir, rei, para a batalha. Micaías foi mandado a concordar. Quando chegou, começou a falar: pode lutar que Deus vai te ajudar. Acabe então lhe falou: só diga a verdade em nome do Senhor. Israel está como ovelha sem pastor. Disse Micaías com coragem, sem nenhum temor. O rei logo se enfureceu com a verdade que recebeu. Micaías um tapa levou. Prendam este homem lá no cárcere, o sustentai com o pão da angústia, até que eu volte em paz da luta. Micaías começou a falar, sem se preocupar com os 400 que estavam lá. Se voltares em paz, como tem dito, então o Senhor não falou aqui comigo. Eles fizeram planos humanos para que o rei não morresse, mas a profecia tinha que ser cumprida. Acabe então morreu e todo o povo assim testemunhou. Com Micaías o Senhor falou. Isso hoje acontece. Os profetas de Acabe estão como uma peste. Você os vê por todos os lados, ensinando ao povo o caminho errado. Mas ainda tem os Micaías que não concordam com essas profecias, que não possuem base escriturística. Se tem 400 e está sozinho, Micaías, fique firme, pois o Senhor é contigo. Mas ainda tem os Micaías que não concordam com essas profecias, que não possuem base escriturística. Se tem 400 e está sozinho, Micaías, fique firme, pois o Senhor está contigo.
Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, a nossa escritura está em Amós, capítulo 3, nós vamos ver um destaque do nosso saudoso, querido, amado pastor Joaquim Gonçalves sobre a delinquência juvenil. Como criar, como ter um jovem delinquente. Vamos lá, estúdio. Em 91. Como criar um delinquente? São 10 regras fáceis para você criar um bandido. Você fazer com que seu filho seja um delinquente. Isto saiu na revista Reader's Digest, em dezembro de 63, lá em Houston, Texas, nos Estados Unidos. E aquele juiz diz: como você faz o seu filho ser um delinquente, um bandido? Comece na infância a dar ao seu filho ou à sua filha, né, tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja.
Então eu vou repetir esse primeiro item. Porque isso parece que é uma conclusão da manhã de hoje. Comece na infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo, toda a sociedade, todo o mundo, tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Assim também são os crentes. É por isso que Jesus não dá tudo que você quer, não, viu? Não é assim também, não. Quando ele disser nomes feios, esse é o segundo item. Quando ele disser nomes feios, mesmo quando ele começar a falar, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. Então você já começa a achar graça quando ele fala palavrão. Terceiro, nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 20 anos e decida por si mesmo. Aí então ele vai decidir por si mesmo. Depois, você quer fazer um delinquente, não é? Então faça isso. Quarto, apanhe tudo que ele deixar jogado. Agora eu abro um parênteses aqui para lembrar de uma coisa. Até hoje, quando cai um objeto, uma toalha de banho, uma coisa, quando vai saindo do banheiro, um sabonete, a gente lembra da mãe. Engraçado, né? Vai querendo até deixar lá, mas lembra da mãe. Depois de tantos anos. Vai lá e pega isso. Põe no lugar certo. Apanhe tudo que ele deixar jogado. Livros, sapatos, roupas. Largou tudo lá. Ela largou tudo lá. E você sai catando depois, põe no lugar certo. Faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Então ele vai ser aquele coitadinho de sempre. Não assume nenhuma responsabilidade nunca. Discuta com frequência na presença dele. A mãe com o pai, a esposa com o marido. Discuta bastante na presença do filho, dos filhos, da filha. Depois ela vai ser uma mulherzinha daquele jeito também. Discuta com frequência na presença dele. Assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Sexto, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Dá tudo para ele, dá carro, dá roupa, dá calçado, dá comida, dá quarto, dá cama, roupa lavada, dá tudo, toda a vida. Ele nunca tem que assumir responsabilidade nenhuma. Ele tem a mamãe, né? Tem o papai. E ele não pode nunca passar necessidade. Eu poria até assim, evite que ele vá para o exército. Até acrescentaria um item aqui. Não deixe. Pede alguém para evitá-lo de ir para o exército. Que esse malandro devia ter ido, era para o exército. E para o exército bem feito. Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Parece que o Lincoln está falando aqui, né? Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades pelas quais o papai, mas a mamãe passaram? Por quê? Meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Por isso você trabalhava dia e noite, quando você tinha seus 15 anos, seus 12 anos, seus 10 anos, seus 18 anos, então o seu filhinho não vai passar pelo mesmo sofrimento que você passou. Se Deus quiser, meu filho não vai sofrer, minha filha não vai soprar fogo, não vai lavar roupa, não vai socar arroz, não vai acender lamparina, sujar o nariz de fumaça,
Não vai ter nada disso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas vamos aí para o 7º. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Sempre guarda os melhores pedaços do frango para ele. Para a hora que ele terminar o futebol, aí ele encontrar um pratinho bem feito, a escrava come o resto e ele come os melhores. Está bem. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais para o menino, ele é nervoso. Tome o partido dele contra vizinhos, fica contra os vizinhos e a favor deles. Fica contra os professores e a favor deles. Lembra que a Palmira bateu num aluno uma vez, irmã da irmã Anitta, fiz menção dela hoje de manhã. Aí o menino saiu chorando e disse: eu vou chamar meu pai. E o pai do menino era advogado. Pronto. Vai para a rua e ainda vai presa, vai processada. Ela deu um cascudo no moleque. De repente chega o pai do menino, o advogado, com o menino, chamou ela e disse: a senhora bateu no meu filho? Ela disse: bati, sim. Ele estava insuportável, deu uns cascudos nele. Ele disse: eu vim dar os parabéns para a senhora. E assim que ele precisar, a senhora pode bater. A lei não permite que bate, não, mas eu permito. A senhora pode bater, mas bate direito. Esse moleque precisa de apanhar mesmo. Ah, se todos os pais fizessem assim. Eles ficam bajulando esses marmanjos por aí, e depois a polícia tem que bater, né? Então aí você toma partido a favor deles, contra os vizinhos, contra os professores e contra os policiais. Depois a polícia não presta, a polícia é malvada. Mas você vai entender que foi você que fez. Aquele pai disse para a esposa, para a mãe do rapaz: você é culpada dele hoje ser um assassino. Você é culpada dele ir para a cadeia. Todos têm mais vontade para com meu filho, não é possível, ninguém gosta dele, só eu. Você está ajudando muito. 9, quando eles se meterem em alguma encrenca séria, desta desculpa: nunca consegui dominá-lo. Nem no berço, né? Quando eles se meterem em alguma... o 10º, último. Prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido destino. Então são 10 itens ou 10 regras fáceis para fabricar um delinquente. E está provado que a maior preparação de delinquentes é o lar e a escola. Amém, amém. Irmãos, esta é uma mensagem de reflexão, principalmente para os pais. Eu devo ter já passado isso para a igreja pelo menos umas 3 vezes, talvez, só aqui em Várzea Grande. E eu sei que de vez em quando nós temos que fazer isso. Às vezes as pessoas, os pais, se esquecem disso. E às vezes o pastor tem que fazer por capricho. Por capricho, lembrar a consciência dos pais. Eu já tenho pregado sobre a delinquência juvenil e muitos culpam os filhos, mas na verdade, se existe delinquência juvenil, é por causa de pais delinquentes. Pais que brincam com as coisas. Pais que verdadeiramente nunca tomaram a posição.
talvez, um dia tomará posição. Agora, o desejo do meu coração é que não seja muito tarde. Porque depois que o filho cresce, como diz o velho ditado, o pescoço engrossa. Depois que o pescoço engrossa, aí os pais não podem fazer muita coisa. E cada pai vai responder por isso, pelo ensinamento que ele deu para os seus filhos. Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: instrui o seu filho no caminho que deve andar, porque depois de velho não desviará dele. Agora, será que nós, como pais, estamos de fato instruindo os nossos filhos? Ou nós estamos com amnésia? Eu pergunto aos pais: você vai deixar a escritura de 2 Timóteo, capítulo 3, se materializar na sua vida? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos. Eles pouco se preocupariam com a sua família. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. E de fato eu vou dizer uma coisa. Tem muitos pais frouxos. Mas tem muitos pregadores frouxos também, que deveriam estar ensinando isso para suas igrejas. Mas eles estão tão comprometidos também, que eles não têm espinhaço para fazer isso. São verdadeiramente frouxos. A verdade é essa. Então veja, o pastor Joaquim falou ali de 10 maneiras de criar um delinquente. Aí eu acrescentei mais 2 aqui. Coloquei mais 2 aqui, eu vou ler para vocês. Criei aqui agora. A 11ª, pastor Joaquim disse 10. Eu vou falar mais 2 aqui. A 11ª, não traga os teus filhos na igreja, na escolinha das crianças, no companheirismo dos jovens, nos cultos de oração, nas escolas dominical. Aí está uma maneira também de ter um delinquente. Porque se não tem companheirismo na igreja, se não entra véu adentro em Cristo Jesus, vai entrar véu adentro no mundo. Essa é a 11ª. A 12ª maneira de ter delinquente: não fazer culto doméstico em casa. Viva uma vida misturada com famílias incrédulas. Viva essa vida misturada. Essa vida de lambança. Com quem fala mal do seu pastor, com quem fala mal do profeta, com quem não respeita. Viva uma vida, um maldizente, maledicente, roubador, rouba o tempo de Deus. E aí vai. Perambule com o maldizente, com roubadores. Viva uma vida na fronteira. Ou seja, um pé na igreja e outro no mundo. É maneiras de ter delinquente dentro de casa.
amanhã ou depois, cresce. Às vezes um rapaz bonito, mas pode se envolver com facção criminosa, envolver nas drogas e na desgraça a 4. Se é uma menina, também pode envolver nas facções, na prostituição, nas drogas, por causa do quê? Por causa de falta de paz, que tenha espinhaço dentro de casa. E eu digo assim, sem dúvida, tais pais vão responder no dia do juízo. Pode escrever isso aí. Pais preguiçosos, que não têm coragem de levantar e vir na igreja, nas escolas dominicais. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Tem 365 desculpas no ano. Não pode vir na escola, não pode vir no culto de oração, não pode vir no companheiro de jovem, não pode trazer a criança na escolinha das crianças. Agora veja só, não é só trazer também. Porque há muitos que já aconteceu isso. A própria pessoa me relatar. Vem na igreja, entra dentro do carro e falando mal do culto, falando mal da igreja. O que adianta? É só esperar, mas é só esperar. Falta de aviso não é. Falta de aviso não é. Mas tem muitos querendo a porta larga. E se pudesse parar um pouquinho e pensar o que é a desgraça que está por vir. Se fosse como nós ouvimos aquele vídeo, até se o estúdio conseguisse ver aquele vídeo aí, daquele jovem rico, nós já rodamos aqui na igreja, que nesta vida, a pessoa está com dor de cabeça, toma um remédio, está com determinadas dores, toma aí até uma morfina, toma uma anestesia, para acalmar a dor, entra num coma induzido, para não ter dor, não sentir. Mas depois que parte desta vida para outra, aí não tem jeito não, meu irmão. Aí não tem como mais não. E a gente fala, a gente prega, a gente ensina. Aí até parece assim, o pastor não tem amor. Não tem não, ele não tem amor não. É você que está tendo amor, né? Não trazendo seus filhos na igreja, não fazendo culto doméstico, levando a vida na banguela. Aí você é o que tem amor. É, né? É um amor invertido então, porque, pelo amor de Deus, a gente fala. Mas tem que saber falar, pastor, porque meus filhos é sensível. Estava pensando hoje de manhã sobre isso, essa sensibilidade. Tem muitos crentes assim, sensível demais. O pastor falou uma coisa, eu fiquei tão sensível. Uma certa feita eu disse para alguém, eu falei o teu nome? Não falei. E mesmo se falasse, mas o profeta já advertiu, o irmão Brana já disse assim, que os crentes hoje, é lógico que eu não estou generalizando, nem o irmão Brana generalizou. Seriam crentes mimados, crentes de estufas, essas plantinhas de estufa. Você compreende isso? Você entende? Você já imaginou o dia que Jesus olhou para Pedro assim, meio daqueles discípulos que estavam ali? Pedro tinha recebido um grande elogio alguns minutos atrás, dizendo, não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu é que te revelou. Aquilo deve ter inchado Pedro, né? Deixado ele feliz, se destacou entre os demais, porque cada um falava uma coisa, tu és Jeremias, tu és Elias, tu és um dos profetas, cada um falava alguma coisa, e Pedro foi o que
falou o que de fato tinha que falar. Logo depois Jesus olhou, virou para trás e disse assim para Pedro. Ele disse para Pedro, apontando o dedo na cara de Pedro: para trás de mim, Satanás. Ah, Jesus, faz dias que você vem jogando indireta para mim. Faz dias, Jesus, que tu vem me chamando de Satanás, de diabo. Estou saindo da igreja de Jesus. Vou embora agora. Pedro fez isso? Pedro era homem de calibre. Homem de calibre, não é esses frangotes que tem hoje, não. Tem muitos frangotes hoje. Você olha, só tem plumagem. Só tem aparência de beleza. Mas é oco por dentro. Não tem nada de cristianismo, não tem nada de Espírito Santo. Tem nada de Espírito Santo. E tem uns que até estufa a veia do pescoço. Ficam vermelho igual pimentão. É dessa situação, é desse jeito que nós estamos vendo o mundo hoje. É dessa condição que está o mundo. Agora nós estamos sendo advertidos pelo Espírito Santo para não sermos condenados com o mundo. Se você tem sido um pai relaxado, então coloca um ponto final nisso. Eu não vou mais ser assim. Eu vou me atentar. Eu vou investir melhor nos meus filhos. E se você ainda não é pai e não é mãe, então já guarde estes conselhos para quando seus filhos nascer. E mais do que isso, meu irmão, você tem que lembrar assim: eu sou o pastor da minha casa. Como homem, você é o pastor da sua casa. Minha irmã, você é a pastora da tua casa. Que tipo de pastora dentro de casa você está sendo? Que tipo de mãe? Que tipo de pai? Que tipo de pastor dentro da sua casa, meu irmão, você está sendo? Aí depois certa feita eu escutei alguém dizer assim: a gente cria os filhos da gente. Eu escutei alguém dizer isso, um pregador. A gente cria os filhos da gente, aí depois eles crescem, aí eles tomam o rumo dele. Mas nunca foi posicionado. A verdade é essa: nunca foi posicionado. Nunca foi posicionado. Pelo menos nos últimos 13 anos que eu o conheço, nunca foi posicionado. Nunca foi posicionado. Aí quer que os filhos se posicionem. Agora imagina, filhos lá com 20, 24, 25 anos, nos últimos 13 anos, estou falando do que eu vi, do que eu conheço, nunca se posicionou, sempre ficou na fronteira, sempre falou mal de pastor, era turista na igreja. Aí os filhos crescem, né? Os filhos crescem, aí a gente não pode fazer mais nada. Porque não ensinou, porque não tomou posição. A verdade é essa: não tem desculpa com o Espírito Santo. Tem muitos que não gostam, né? Esses momentos devocional do pastor Márcio é difícil a gente ouvir. Mas é assim. A verdade é essa. E oxalá que todos dissessem assim, todos que estão nessa situação, não estou generalizando, dissessem assim: isso é a verdade, eu não estou dando conta, mas isso aí é a verdade. E se Deus me ajudar, eu vou colocar em prática isso aí. Mas aí tem os conselheiros, né? Você presta atenção. Você presta atenção. Essas pessoas que vivem assim, de porta em porta, de pessoas em pessoas, pedindo conselho. Ei, me dê um conselho. Ei, me dê um conselho. Ei, me dê um conselho. Ele não chega em lugar nenhum. Pode escrever isso aí. Não chega em lugar nenhum. Porque o que não falta é conselheiros. Coisas que eles dão conselho que muitas das vezes ele mesmo não faz. Então, escreva isso aí. Se uma pessoa chegar para pedir conselho para você, e você sabendo que essa pessoa gosta de pedir conselho para todo mundo, não lança suas pérolas aos porcos, não. Fica calado. Não adianta você vai dar o conselho.
Não vai fazer o que você aconselhou. Porque para cada um pede um conselho, e cada um tem a maioria, cada um tem uma maneira. Não, eu vejo que você tem que fazer isso. Vocês lembram daquele homem? É uma história, né? Um homem foi construir um barco, um bote, né? E ele estava construindo na frente da casa dele, próximo da rua. Então passava uma pessoa e dizia, está errado, desmanche isso aqui e faz assim. Aí ele ia lá, desmanchava e estava fazendo do jeito que alguém passou e aconselhou. Demora um pouco, vinha outro, não, está errado, faz assim. E então ele estava terminando, desmanchava o barco, fazia de novo, desmanchava e fazia, porque cada hora passava um sabidão ali, né? Um conselheiro. Por fim ele disse assim, quer saber de uma? Pegou todos os preparos ali, o barco, as ferramentas, os negócios, foi lá para o fundo do quintal. Ninguém estava vendo ele trabalhar. E lá ele conseguiu terminar o serviço. Porque ele não ficou dando ouvido a determinados conselheiros. E quantos estão nessa condição? Às vezes recebe o conselho aqui, igual o Espírito Santo está falando agora. Ah não, pastor, mas não é bem assim. Não é assim? Não é assim? Pode ter certeza que é, meu irmão. Eu estou falando a vós com amor. Eu não estou falando para colocar quem quer que seja no canto da parede e dizer que teu caso não tem solução. Tem solução. Mas se você se posicionar, se você tomar sua posição, principalmente quando você vem de uma família, que todos nós temos que atentar para isso, porque família é família. Mas veja, observa a tua família. Tem alguém na sua família que caiu no mundo das drogas? Primo, tio, ainda primo de segundo grau, terceiro, tio, alguém lá caiu no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da bebida, da prostituição. Dá uma analisada. A tendência é maior ainda. A tendência é maior ainda. Aí veja só, Salmo 91. Bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Agora você escreve isso aí. Ah, pastor, na minha velhice, eu estou sofrendo tanto, pastor. Há casos e casos. Há casos que os pais sempre foram posicionados, firmados, dentro da igreja, ensinou. De fato, há casos assim também. Mas o pai viveu mesmo. E o filho chegou lá com seus 20 anos e desandou mesmo. Há casos assim também. Não é que foi uma negligência do pai, não. Mas a maioria das vezes é. A maioria. Preste atenção. Então veja, pastor, eu na minha velhice, eu queria estar na sombra agora, descansando, pastor, no esconderijo do Altíssimo, tendo paz de espírito. Agora eu não tenho paz, não sei aonde meu filho está, não sei aonde minha filha está, não sei, mas você entrou no esconderijo do Altíssimo desde cedo? Você colocou a sua família no esconderijo do Altíssimo? Porque se colocou a família no esconderijo do Altíssimo, terá sombra. Porque a Bíblia diz lá, bem-aventurado aqueles, como é que é? Bem-aventurado aqueles que entram no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você para ter sombra na sua vida, meu irmão, escreva aí, você para ter sombra na sua vida, você tem que entrar no esconderijo do Altíssimo. Agora, se você não entrar no esconderijo do Altíssimo, você não tem sombra não. Moça que quer casar, rapaz que quer casar, você que quer ter uma família bem-sucedida, entre logo no esconderijo do Altíssimo, aí você terá sombra.
Porque tem um ditado assim: o sol nasceu para todos e a sombra é para poucos. A sombra é para quem entra no esconderijo do Altíssimo. A sombra é para aqueles que se entregam, se rendam a Deus. Aí esses vão ter sombra. Amém? Você pode dar um glória a Deus para isso? Dê um glória a Deus. Não fica nervoso comigo não. Mas dê um glória a Deus. Diga: Senhor, é verdade. Isso tem me atingido, tem me ferido, mas é a verdade. Você quer dizer isso comigo? Eu não vou nem ler a escritura, eu já vou terminar. Eu só vou ler uma escritura aqui, Isaías 41. Vamos terminar. Mas isso aqui, irmão, é porque depois o pastor sofre. Ou você pensa que é alegria minha ver um jovem lá fora? Ver uma família despedaçada lá fora? Que eu tenho prazer nisso? De hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu só lembro de uma coisa: falta de conselho não é. O pastor fala, mas na hora está tão irado, né? Está tão estressado. Eu vou mostrar para ele. Eu vou virar as costas, vou sair da igreja. De fato eu vou dizer uma coisa: se for para ficar na igreja desse jeito, é melhor que saia mesmo. Porque aí não fermenta ninguém. Aí saia logo, quebra a cara. Se Deus tiver misericórdia, faça como o filho pródigo, toma posição. Mas se não tiver, é igual uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é porque eu não tenho aqui. Mas o estúdio pode colocar uma semente de feijão aí ou não? Tem como colocar uma semente de feijão? Eu vou dizer uma coisa para os pais. Às vezes a filha, tem lá seus 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, um pouco mais, um pouco menos. Entendeu? Um pouco mais, um pouco menos. Aí manda a menininha para o colégio de calça comprida. Aquelas camisetinhas regata, né? As camisetinhas regata. Não, é menina, é menininha. O que tem? Ela só tem 5 anos. Ela só tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O que tem? Ô meu irmão, filho de Deus é filho de Deus desde antes da fundação do mundo. O profeta disse assim que nós estávamos no pensamento de Deus. Será que Deus viu a tua filha com 8 anos, com 10 anos, no pensamento de Deus, a sua filha estava indo de calça comprida para a escola? Estava? Não, ela estava indo de calça comprida no pensamento de Deus até os 12 anos. Aí dos 12 anos para cima, aí eu coloquei saia nela. É? Você vai observar que muitas menininhas, mulheres até, que tiveram por muitos anos a prática, o costume, o uso de usar calça comprida, quando elas colocam saias, elas têm dificuldade de sentar decentemente, comportavelmente. Senta de qualquer maneira. E a mãe tem que ensinar a menininha desde pequeno. Coloca lá a semente, a semente aí. Isso é semente de feijão. Agora ela se torna uma semente de feijão depois que está na base, na palha ali, na base, ou ela já, desde quando ela foi colocada no solo, ela já era uma semente de feijão. Obrigado. Então você tem que entender assim, pai, a minha filha, meu filho, é um cristão desde quando estava nos meus lombos. Desde quando estava nos meus lombos, já é um filho de Deus. Deus não me deu filho assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a criança vai usando, vai cortando a ponta do cabelinho das menininhas. Tais mães vai responder por isso. Vocês escrevam isso se vocês não se arrependerem. Minha menininha tem um cabelo tão grande. Dá um trabalho para mim pentear. Aí vai lá e corta o cabelinho da menina. Tem umas que até disfarça, né? Faz uns repicados assim, porque sabe que está errado, então faz uns repicados.
tentar esconder do pastor. É perca de tempo isso, mano. Faz isso não. Você não tem que tentar ter medo do pastor, esconder do pastor. Tem que lembrar de Deus. Mães que violam suas filhas, suas filhinhas, passando a tesoura nas pontas do cabelo. Mães que gostam de ir em salão de beleza e leva as menininhas. O que você acha? O que você acha que uma menina dessa, uma criança dessa está vendo das mães? Nós ouvimos o saudoso pastor Joaquim falando, discuta com tua esposa ou com teu marido na frente das crianças. O que você vai ter o quê? Um delinquente. Irmão, isso é profundo, né? Deus nos ajude, amém? Aí você vai ampliando isso aí. Então eu quero dizer assim, falta de ensinar. Eu não sei outra maneira. O profeta, aquele homem, disse assim para o irmão Brano, irmão Brano, as mulheres da tua igreja ainda cortam o cabelo, usa salto alto. O irmão Brana disse assim, eu tenho 30 e poucos anos que eu falo contra isso. Se você tiver uma maneira de me ensinar, me fala. E eu estou aqui também aberto para isso. Tem uma maneira de eu ensinar isso? Que parece às vezes que é uma maneira agressiva. Mas não é não, meu irmão. É amor pela tua alma. Porque é triste. No natural, aquele rapaz disse, ô mãe, hoje eu vou para a cadeira da morte, eu vou ser fuzilado. Porque quando eu roubei lá uma agulha, roubei alguma coisinha lá, a senhora nunca me corrigiu. Agora eu estou sendo fuzilado. E você se deparar numa situação dessa, ô pai, eu estou com a minha alma fritando no inferno por causa do Senhor. Porque o Senhor nunca tomou posição. Ficou pulando. Pula daqui, pula daqui. Oi, pai, por que o senhor saiu daqui? Ah, não, pula. Vai pulando. Tem o carnaval natural, né? O carnaval da carne, essa desgraça. É o pula da carne. E tem uns pula espiritual. Pula. Vai pulando. Deus tenha misericórdia. Eu quero deixar essa escritura para vocês. Isaías 41, versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então é isso que eu quero deixar para vocês, meus irmãos. Nós vamos segurar nisso aqui só. Passamos já 10 minutos já. Esforça-te, meu irmão, esforça. Eu estou aqui para te ajudar. Mas eu não estou aqui para te dar analgésico. Eu estou aqui para te dar o remédio palavra. O remédio palavra. Não analgésico. Porque eu não quero ser culpado amanhã. Já tenho muita coisa sobre mim. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito. Nos ajuda, Senhor. Ajuda as nossas crianças. Ajuda os nossos jovens. Ajuda os nossos pais. Ajuda as nossas mães. Senhor, ajude a cada um, Senhor. Ajude a cada família. É a minha oração nesse instante, Senhor. Eu creio que a guerra não acabou. Meu irmão, minha irmã pode rever os seus conceitos e pode tomar uma decisão agora. Ainda que esfolhe a minha carne, ainda que esfolhe o meu tempo, ainda que esfolhe o meu descanso, seja o que for, mas eu vou chegar mais perto de Deus com a minha família. Senhor, que todos possam se atentar para isso. No nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados, é que eu te peço as bênçãos do Senhor, Pai, sobre cada família, Pai. Como Abraão nunca teve dor de cabeça com Isaac.
Abraão nunca teve decepção com Isaac, porque Abraão criou ele na palavra. Que assim possamos também, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Se porventura há alguém doente, enfermo, abatido, ó Deus, cura, Senhor, liberta nesta manhã. Dê a saúde da minha irmã de volta. Dê a alegria da minha irmã de volta, Senhor. Solucione esse problema dela. Solucione esse problema do meu irmão, Senhor. Dê a saúde, dê graça, força para eles. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Talvez seja um pouco assim duro, né? Acordar de manhã e ouvir um programa desse, mas isso é para a sua alma, tá bom? Um beijo no coração, Deus os abençoe e até nos encontrarmos novamente. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisto. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Por sobre as nuvens com glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. E os seus anjos Ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão.
na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, e a Jesus o meu Rei, face a face o verei. E os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir, seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, e a Jesus o meu